Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente qual é a hora certa para você ter uma nova pessoa no teu time e qual colaborador você deve escolher primeiro. Meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou nutricionista e mentor do Nutri no Front, já ajudei mais de 500 nutricionistas e vou usar essa experiência de mais ou menos 6 anos ensinando nutricionistas para conseguir impulsionar a tua carreira. Quando você já dá os primeiros passos ali na carreira e tem uma carteira de clientes mais bem estabelecida, uma carteira de pacientes, ali pelos seus 50, 60 pacientes, você começa a perceber que, cara, tem um pouco mais de demanda do que eu consigo suprir. Ou seja, tem um pouco mais de trabalho do que eu consigo fazer. E aí você tem duas opções. Ou você escolhe que você vai sempre trabalhar sozinho, que você não vai trazer ninguém para o teu time, e você vai ficar travado perto disso. Alguns dos conseguem ir um pouquinho mais longe, conseguem chegar nos 70, 80 pacientes com qualidade, né, obviamente. Mas você vai ficar travado ali nesse patamar. Ou você começa a colocar pessoas para a tua equipe e criar uma equipezinha ali para conseguir te ajudar e você poder delegar algumas coisas do teu trabalho. Olhando para esse problema, alguns mentores, algumas pessoas mais influentes aqui do meio da nutrição propõem que você deve ter uma equipe gigante. Então, propõe que você vai fazendo a tua equipe crescer até o ponto que você tem uma assistente, um contador, 2 estagiários, dois nutris da sua equipe, um vendedor, um social media, um gestor de tráfego, você vai tendo aquela equipe gigantesca inflada. O que acontece quando você vai por esse caminho? Primeiro, você para um pouquinho de ser nutri e começa a ser mais gestor. Normalmente, os nutricionistas, eles gostam de ser nutricionistas. É uma profissão recompensadora quando você começa a dar resultado com o paciente, quando você consegue prestar um bom serviço ali. Quando a gente tem que sair um pouco disso para virar gestor, que é uma coisa que a maioria das pessoas acha um pouco chata, isso é ruim. É uma profissão, é uma atuação menos recompensadora. Obviamente, quando eu tenho uma equipe maior, uma estrutura maior, eu consigo faturar mais. Então, meu faturamento aumenta. Por outro lado, eu crio uma bola de neve ali, eu crio um peso amarrado no meu tornozelo, que é essa equipe gigantesca que tem custo. Obviamente, ela gera custo. Você vai ter que pagar a tua equipe tanto nos meses bons, que você vai faturar os seus 10, 20, 15, 30 mil reais ali, mas se você tiver um mês ruim, você também precisa pagar a tua equipe. Então, você, mesmo que você tenha uma renda variável ali, você tem aquele custo fixo que se torna a sua folha de pagamentos. E isso, no geral, além de ter essa problemática de essas pessoas têm que receber, independente se o seu mês é bom ou é ruim, isso também vai diminuir a tua margem de lucro. Então, às vezes vale muito mais a pena eu faturar 15 mil reais tendo 10 mil de lucro do que eu faturar 30 mil reais tendo 6, 7 mil de lucro, porque eu tenho uma estrutura gigantesca que eu tenho que pagar. Então, para a gente é muito importante que eu só vou aumentar as pessoas na minha equipe à medida que a minha margem se mantém ou aumenta. Eu não vou lucrar menos com isso, porque isso vai me dar mais trabalho e um trabalho mais chato, que é o trabalho de gestor. A gente aqui do Front propõe um caminho no meio. Então, você pode continuar sozinho, você pode ter uma equipe gigante, ou você pode ir pelo caminho que o Front propõe, que é o conceito de equipe mínima viável. Ou seja, a equipe mínima, o mínimo de pessoas que eu posso colocar dentro da minha equipe que me permitem ter uma qualidade de vida legal, permitem que eu trabalhe com o que eu realmente gosto e vão tirar dos meus ombros funções ali que me tomavam muito tempo e que me prejudicam. Então, é o mínimo necessário para que a minha operação funcione bem. O que faz parte dessa equipe que aqui no Front a gente chama de squad? Então, o que faz parte do meu squad? Primeiro, um contador, mas isso aqui não necessariamente é uma coisa que você tem que se preocupar de qual é a hora certa ou alguma coisa assim, porque a partir do momento que você vira um CNPJ, a partir de um certo ponto no seu faturamento, que a gente entende que é ali por volta dos 6 ou 7 mil reais por mês, você vai precisar virar um PJ, e quando você vira um PJ você tem que ter um contador, então isso não é muito variável assim. Se vocês querem uma indicação, sem muito jabá aqui, mas a gente do Front tem uma contabilidade exclusiva para nutricionistas que se chama Confront, o linkzinho dela vai estar aqui embaixo, que pode te atender, obviamente, muito melhor que qualquer outra contabilidade mais geral assim. Mas então a gente tem o nosso contador, a gente tem a nossa assistente e possivelmente um estagiário. Essas são as 3 pessoas que fazem parte ali desse squad, dessa equipe mínima viável que a gente propõe. E aí você me fala, Lucão, mas pô, eu vou precisar de alguma coisa a mais, cara. Eu vou precisar que alguém faça a minha identidade visual. Eu vou precisar que alguém, às vezes, arruma algum problema que eu tô ali na meta para fazer anúncios no Facebook. Beleza, a gente pode ter esses profissionais. Só que eles não vão ser fixos com a gente, vão ser freelas. Então, cara, eu preciso da minha identidade visual, não preciso ter um designer full-time na minha operação, não preciso ter essa pessoa ali fixa todos os dias para fazer todos os meus posts. Eu preciso dela uma vez ou outra, então eu contrato ela pontualmente, ela vai e faz esse serviço muito bem, me entrega e eu sigo sem esse compromisso, sem esse problema ali de aumentar tanto a minha equipe. Então eu tenho profissionais principais e profissionais auxiliares ali que eu posso contratar conforme a minha demanda. Então o primeiro ponto é, esse time ele vai sendo construído gradualmente.
A gente não propõe que chegue um momento na tua carreira que você fala, pronto, agora eu preciso contratar 3 pessoas, tudo nesse mesmo mês. Você vai construindo isso aos poucos. Só que você vai começar por um desses profissionais. Então vai chegar um certo ponto que você fala, beleza, preciso da primeira pessoa aqui na minha equipe, vou puxar um primeiro profissional. Qual é esse ponto? Então, qual é esse momento que a gente percebe isso e qual é esse primeiro profissional? A hora certa para fazer essa primeira contratação depende de algumas coisas da tua operação. Então, o nível de suporte que você presta para os seus pacientes, se você gasta muito tempo com isso ou não, o seu conhecimento sobre informática no geral, sobre sistemas, sobre inteligência artificial, sobre automação, que é uma coisa que pode te economizar tempo quando você constrói isso muito bem, ali esses sistemas, e principalmente o quanto você desgosta de alguma tarefa. Então, para algumas pessoas, conduzir processo de venda é uma coisa, cara, não é tão legal, mas é ok. E para algumas pessoas é uma coisa muito ruim. Se isso é muito ruim, isso prejudica muito a tua rotina, você procrastina algumas coisas, você acaba começando a perder lead porque você deixa para responder ele depois, ou porque você não responde com tão boa vontade assim, e não é interessante que isso aconteça. Então, dependendo um pouquinho de como a sua operação funciona, você vai poder contratar esse primeiro profissional mais cedo ou mais tarde. Mas falando de uma maneira mais geral, olhando para a minha experiência ali com os mentorados, mais ou menos por volta dos seus 45 a 60 pacientes, dependendo do seu público, tá? Então, mais ou menos de 45 a 60 pacientes é quando a gente olha a necessidade de contratar uma primeira pessoa, que vai ser mais ou menos ali quando você vai estar batendo os seus 7 a 9 mil por mês de faturamento bruto. E aí, quando chegar esse momento, como eu sei qual pessoa eu vou contratar primeiro? Será que eu contrato um assistente primeiro ou eu vou direto para um estagiário ou uma estagiária? Vamos lá. O que uma assistente faz? Primeiro, ela vai conduzir todo o seu processo de venda e recuperação de leads, então ela cuida de toda essa parte de contato com pessoas que não são seus pacientes ainda. Ela vai fazer toda a parte de pagamentos e cobranças, então ela vai fazer toda a gestão ali de quem já pagou, de quem não pagou, de quem está atrasado, de quem tem que mandar um link. Ela cuida disso também. Ela vai fazer toda a parte de gestão da tua agenda. Então, cara, para saber se você tem horário, se não tem, como está a sua agenda do mês que vem, quando falta alguém, né? Qual vai ser a pessoa responsável ali por pegar um paciente de amanhã e puxar para hoje, ou fazer alguma coisa assim, é sempre a sua assistente. Uma outra função também que ela faz, que a galera normalmente não gosta tanto, é o preenchimento de planilhas em relação ao número de leads, conversão e esse tipo de coisa ali. Já o estagiário, ele pode te ajudar em várias coisas. Então, ele pode te ajudar em produção de conteúdo para rede social, ele pode te ajudar na produção de materiais para pacientes, ele pode te ajudar até um pouquinho na parte administrativa, mas o que o estagiário mais se beneficia de estar ali, e você também se beneficia disso, é a atuação dele no suporte aos pacientes. Então, ele é uma pessoa que não é tão qualificada que vai atender algum paciente seu sozinho, mas ele tem uma qualificação que permite com que ele faça o suporte de maneira muito autônoma, com bastante autonomia assim. Não vai ser 100%, porque você sempre vai estar supervisionando ali e mostrando para o teu paciente que você ainda está presente, que você não simplesmente, né, fez a consulta e jogou depois a responsabilidade do paciente para o seu estagiário, mas ele consegue ter muita autonomia com isso, isso te poupa muito tempo. E eu falei que isso é bom também para o estagiário, porque parte do pagamento do estagiário pode ser financeiro, então ele pode receber algum dinheiro para estar ali te ajudando, mas o maior benefício, a maior recompensa que ele tem é justamente esse ganho de experiência, esse contato com a prática que a faculdade deixa tanto a desejar, assim. Então, para ele, esse aprendizado é muito valioso também. Sabendo das funções, mais ou menos, de cada um desses membros da tua equipe, o que a gente tem que levar em consideração para tomar essa decisão? Primeiro, quantas horas isso te economiza? Então, cara, quantas horas eu gasto fazendo suporte dos meus pacientes e quantas horas eu gasto em toda essa parte administrativa e de processo de vendas? Onde você mais gasta horas é onde você mais vai se beneficiar caso uma pessoa absorva essas demandas ali. Segunda coisa, que é uma coisa até que eu já falei, mas qual trabalho você menos gosta de fazer? Então, alguma dessas duas funções realmente é um problema para você e você procrastina e começa a deixar a desejar em alguma dessas áreas ali? Se a resposta for sim, você tem o seu indicativo ali de qual profissional você vai contratar. Em terceiro lugar, qual te dá mais dinheiro, tá? Quando você pega uma assistente, se você tem bastante lead, ela te dá dinheiro rápido, porque você consegue fazer com que ela trabalhe esses leads. Então imagina que você tem uma lista ali de 200 leads aquecidos, né? Leads qualificados. Pô, legal pra caramba. Vou pegar minha assistente e falar, ó, você vai chamar 5 por dia, 6 por dia, 10 por dia. E você ganha bastante dinheiro dali. Então essa relação é mais direta ali. Se você deixa de atender pacientes, então você não consegue atender mais por causa do suporte, então, cara, essas horas que eu fico gastando no suporte, eu poderia estar atendendo, eu tenho lead para isso, eu tenho pessoas querendo entrar no meu acompanhamento para isso, quando o estagiário te livra dessas horas, você consegue atender mais. Isso também, menos diretamente, mas também te dá
dinheiro ali. Então a gente tem que levar em consideração essas três variáveis. O que toma mais tempo para você, qual tarefa você menos gosta de fazer e o que te dá mais dinheiro. Para te dar uma perspectiva, isso vai variar bastante do nível de qualificação da pessoa, vai variar bastante da sua localização, né, da tua área de atuação ali, mas uma assistente ela vai te custar mais ou menos de R$ 700 a R$ 1.800 por mês, enquanto um estagiário vai te custar ali de R$ 400 a R$ 800 por mês. Isso, obviamente, dependendo do combinado, das funções que essa pessoa vai assumir e principalmente do número de horas que ela reserva ali para dedicar à tua operação e ao que você faz, tá? Quando eu falo de assistentes ali mais perto de R$ 1.800, eu estou falando de pessoas que vão trabalhar só com você. Já não é mais um assistente que você compartilha ali com outros nutris ou com outros profissionais. Um ponto importantíssimo quando você decide para qual profissional você vai primeiro é entender que esse profissional ele vai te dar mais trabalho antes de te dar menos. Então, tanto um assistente quanto um estagiário, os dois precisam de um treinamento bem importante e bem trabalhoso mesmo no começo para que eles cheguem a performar bem. A gente chama esse período de rampagem, né? Principalmente quando a gente fala de vendedores ali e tal. Então tem um período de treinamento que essa pessoa não vai performar tão bem e vai te exigir mais atenção até o ponto que ela passa a performar tão bem ou melhor que você. O que isso quer dizer pra gente? Cara, se eu tô vendo que a minha agenda tá ficando cheia, eu tô ficando sem tempo, eu não vou esperar eu bater os meus 75 pacientes quando eu vou estar num caos total para contratar essa pessoa. Porque ou a minha vida vai piorar muito, porque eu vou ter que gastar todo esse tempo com esses pacientes igual eu já estava gastando antes, mais o tempo para treinar alguém, seja um assistente ou seja um estagiário, ou eu não vou fazer esse treinamento direito e essa pessoa ela não vai performar tão bem. Então, ou eu vou ter uma assistente que não vende tão bem, ou que não organiza minhas coisas do jeito que eu gosto, ou eu vou ter um estagiário que não atende os meus pacientes tão bem, que não fala com meus pacientes tão bem ali. Isso também é muito ruim para a tua operação. E esse período de treinamento, ele demora mais ou menos um mês para um assistente, mais ou menos 2 meses para um estagiário. É um período ali onde a gente vai dando autonomia de maneira progressiva. Então, no começo ali eu vou revisar todas as mensagens e todas as conversas, tanto de um assistente quanto de um estagiário, e eu vou progredindo aos poucos e dando mais autonomia para eles lidarem com alguns assuntos sozinhos. Esse tempo, de 1 mês para uma assistente e 2 meses para um estagiário, vai depender bastante da proatividade e do conhecimento prévio dessas duas pessoas. Às vezes você pega uma assistente, por exemplo, que é muito boa, muito proativa, e já trabalhou e trabalha com outros nutris ali. Cara, ela vai precisar só entender um pouquinho como você prefere as coisas, mas ela não precisa de um treinamento real. Por outro lado, se eu pego um estagiário ali que está mais no começo da faculdade, realmente nunca teve nenhum contato com a prática, eu vou precisar dedicar um pouquinho mais de tempo para ensinar essa pessoa não só como eu prefiro as coisas, mas alguns conceitos, talvez até mais teóricos e mais técnicos ali em relação à nutrição, para que ela consiga performar legal, tá? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração para entender qual é o momento certo de contratar. Então, se eu falei para você que, cara, por volta dos 60 pacientes é onde as pessoas ali começam a ficar um pouco cheias, né, com mais demandas, cara, por volta dos 50 é quando você começa a olhar para isso, começa a pesquisar algumas pessoas, começa a fazer algumas entrevistas, né, recebe os currículos ou as candidaturas ali das pessoas que querem trabalhar com você e começa esse processo de treinamento para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, você conseguir ter uma pessoa no seu time que realmente vai te tirar trabalho e vai te ajudar. Como a contratação desse primeiro membro da sua equipe costuma se pagar bem rápido, então você vê o benefício muito rápido, tanto em questão de rotina e qualidade de vida, quanto em questão de faturamento mesmo, o tempo que você demora da contratação dessa primeira pessoa para a contratação da segunda é muito mais curto do que o tempo que você começa a trabalhar até o que você contrata a primeira pessoa. Ou seja, essa segunda contratação ela vem bem mais rápido. Então, normalmente as pessoas vão contratar a primeira pessoa ali por volta dos 8, 9 mil de faturamento e por volta dos 12, 13, ali 11, às vezes até, você já tem uma segunda contratação e você aí sim já tem um time completo que a gente chama de squad aqui. Então você já vai ter o seu contador, porque você vai ser um PJ, obviamente com esse tipo de faturamento ali, você vai ter a sua assistente e você vai ter o seu estagiário, independente da ordem que você contratou essas duas últimas pessoas. Uma vez que você tem o seu squad pronto, você vai estar faturando ali os seus 12, 13 mil reais, mas você vai estar com uma estrutura pronta para te levar até os 30, 40 mil reais com qualidade de vida, que é justamente o nosso ponto B aqui do Nutri no Front. A gente quer pegar vocês e levar até esse ponto B, que é faturar ali por volta dos 30, 40 mil reais, não precisando atender todos os dias da semana, com seus fins de semana livre e sem precisar atropelar processos ali por falta de tempo. Então esse é o nosso objetivo aqui com vocês e essa estrutura do squad te leva até isso com muita tranquilidade.
dependendo do teu público. Então, cara, eu trabalho muito com um público que precisa de um suporte muito próximo, seja pessoas que têm problemas de comportamento muito sérios, sejam atletas de nível mais alto que precisam de realmente um ajuste fino ali. Talvez é um squad, só que em vez de um estagiário você tenha 2, justamente para dar conta de mais demandas de suporte, mas também para que você fique menos vulnerável caso um deles saia. Então, caso um deles saia, você tem um outro ali ainda, e esse seu estagiário que ficou é a pessoa que vai cuidar do treinamento da nova pessoa que você contratar. Então, é uma das maneiras de se proteger contra essa possível saída de um estagiário. E tudo que eu falei aqui vem da minha experiência como mentor no Nutri no Front, aonde eu, o Felipe Testoni e o Vini Borges ajudamos mais de 500 nutricionistas a darem os próximos passos ali na tua carreira. E se você gostou do que eu falei aqui, se foi útil, se te ajudou realmente, você muito provavelmente vai gostar também do que a gente fala lá na mentoria, e principalmente porque a gente consegue basicamente pegar você pela mão ali e te ajudar nesses passos da tua carreira. Se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no link que vai estar logo abaixo do vídeo e vem pro front.